Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. E quem está comigo aqui, Bruno Carvalho. Vamos lá, mais um grande programa hoje, direto de Minas para cá, né? Do São Paulo, né? Ele é mineiro. São Paulo, Minas, São Paulo para cá. O Bruno já deu um spoiler, mas lembrando que o Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos no canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Temos também um time campeão de patrocinadores que vocês verão ao longo aqui do nosso programa. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial. Estamos falando de Alexandre Federman, ele que é CEO do Grupo Exalt, uma aceleradora de corretores que está redesenhando a forma de empreender no mercado de seguros. Com estrutura, estratégia e inovação, está transformando os corretores de seguros em verdadeiros empresários. Alexandre, que honra te receber aqui no Seguro Sem Mistério. Obrigada por aceitar o convite. Como o Bruno disse, ele é mineiro, mas ele já está em São Paulo, naturalizado já paulista, né? E amanhã a gente vai puxar ele. Faço questão. Pessoal, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais uma organização tão respeitada quanto a JRS, que eu conheço há bastante tempo, né? Desde que eu me entendo por profissional no mercado de seguros. Mas para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Alexandre, Bruno, como tu sabe, é um grande amigo aí do JRS de muitas estradas, né? Sim. Tem muita bagagem no mercado de seguros. Conta pra gente começar aqui. Como é que tu foi parar no mercado de seguros, Alexandre? Cara, eu costumo falar, eu me formei em publicidade, não tem nada a ver com publicitários aqui comigo. Eu falo que eu me formei para me divertir o resto da vida. O meu foi o contrário, eu me tornei publicitário e tornei corretor para me divertir o resto da vida. Eu fui caindo por acidente no mercado de seguros, como a maioria das pessoas, e você vai tomando gosto, né? É um mercado que você vai especializando, você vai aprofundando, você vai gostando. Eu acho que mais do que o mercado de seguro, eu aprofundei muito em área de vendas, em time, em liderança, em vendas e modelos comerciais, que foi sempre uma paixão. Eu acho que foi sempre que eu gostei de fazer. E eu lembro que quando eu entrei no mercado, eu pensei muito assim, ou eu amo isso, ou eu vou ser um profissional ruim. Então, a minha cabeça ela já foi preparada para amar aquele mercado. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que o mercado, todo mundo que está aí no mercado, a gente reclama, né? Mas a gente gosta muito, tem um prazer muito grande e tem que lembrar, às vezes, da importância desse mercado para toda a sociedade. Muito legal. Ele foi sucinto, tá? Na bagagem dele, que eu sei que a bagagem dele é bem robusta, tem várias passagens aí. Mas, Alexandre, vamos falar um pouquinho do diferencial da Exalt? A Exalt, para quem está nos assistindo, ela não é simplesmente uma rede de corretores de seguros tradicional. Ela é mais do que isso. É uma aceleradora. Explica pra gente, Alexandre, o que na prática isso quer dizer? Júlia, eu conheço muito o modelo de grupos de corretores no Brasil, até porque era um canal que eu olhava quando eu estava em seguradora. Eu entendo que é um modelo muito inteligente e a gente vê trabalhos muito bem feitos no mercado segurador em relação a isso. Quando eu fui para Exalt, topei o desafio Exalt, eu vi ali uma oportunidade de trazer tudo que a força de um grupo tem, e eu acho que é uma tendência cada vez maior no mercado brasileiro, mas com um upgrade, com alguma proposta diferente, com algo novo. E mais do que algo novo no primeiro momento, com algo que vai sempre se transformar através da evolução. Então surgiu o conceito de ser uma aceleradora de corretores para que a gente enxergue o corretor de seguro não como um vendedor de seguros, mas como um empresário e dê todo o suporte para esse empresário para que ele acelere o negócio dele. Então imagina que todo corretor, ou a boa parte dos corretores, tem um plano para os próximos 5 anos. A Exalt vai ser uma turbina nesse plano do corretor. Então tudo aquilo que ele tem planejado em 5 anos, eu quero ajudar ele a fazer em 2 ou em 3. Claro, de uma forma sustentável, de uma forma inteligente, em parceria com as seguradoras, mas numa rede que faz o corretor acelerar com uma série de iniciativas inovadoras que a gente está trazendo para o mercado agora. Esse ponto que eu queria chegar. Qual é o ferramental que a Exalt coloca à disposição para se ter essa aceleração sólida, né? Porque muito se fala hoje em crescimento, sim. Se a gente for para o campo da tecnologia, as IAs resolvem tudo, sim. Mas na prática é bem diferente, né? Então, assim, qual é o caminho que a Exalt enxerga nessa aceleração para ela ser sólida, para que o corretor entenda de verdade, né? E para ela ser sustentável também, né? Perfeito. Um ponto que eu sempre falo é o seguinte, não tem fórmula mágica. Nunca vai ter um item só que transforma tudo. Eu acho que a estratégia da Exalt, ela vem em várias pequenas coisas.
tem várias estratégias, algumas muito relevantes, que vai entrar no negócio corretor e vão mudar a corretora, e várias outras de apoio, e que a força de uma com a outra vai dar um upgrade. Então, por exemplo, no atendimento comercial, na tratativa de produtos com as seguradoras, na entrada do corretor em todas as principais seguradoras do mercado. Então, todas as grandes seguradoras do mercado têm parceria com o Grupo Exalt. No posicionamento em relação a treinamento, capacitação, e aí a gente não pensa capacitação de produto só. A gente pensa, por exemplo, como que o corretor estrutura a área financeira dele, liderança, lei de proteção de dados, RH, como que o corretor faz o trabalho de sucessão, os corretores que têm sucessores. Então, toda a parte de conhecimento e de suporte a gente dá para o corretor. E todo o apoio comercial e de posicionamento o Exalt também traz para o corretor. E essa nova fase, Alexandre, já que vocês são publicitários, né, a gente sabe da importância disso, ela veio também com uma marca renovada? Veio com uma marca renovada, mas quando a gente pensou na marca, a gente iria criar uma essência. E o que a gente discutiu muito é o seguinte, a gente não pode simplesmente mudar a marca. Isso não vai significar nada e isso vai perder ao longo do tempo. A gente precisa mudar o DNA da empresa. E o que foi feito foi exatamente isso. Antes de mudar a marca, e eu fiquei alguns meses na Exalt trabalhando intensamente nisso, a gente entendeu o que os corretores queriam, o que o mercado precisava, como que a gente ia posicionar e como que a gente ia mudar o DNA da empresa. Então a ideia de ser inovadora, trazer coisas novas, mudar o tempo todo, evoluir o tempo todo, veio com esse DNA. Então quando você vê a nova Exalt, a nova cara, as novas cores, um raio no meio da marca, ele fala exatamente isso, é uma coisa muito viva. Então se você entrar hoje no modelo Exalt, sentar lá, passar uma semana comigo, entendendo todo o DNA da empresa e falar assim, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou criar uma outra Exalt. Você vai ter uma outra Exalt durante um mês. Daqui a um mês já tem um monte de novidade que a gente tem programado para os corretores. Então tem tanta coisa que vai acontecendo, é um organismo tão vivo. Eu falo que o corretor que entra hoje na Exalt, ele já está... tem 1000 benefícios, mas mal sabe ele o que a gente está preparando para os próximos meses. Eu acho que esse é o grande diferencial. Esse é o organismo vivo que a gente está falando. Eu tendo por mim que hoje a gente é movimentado pela inovação ou pela novidade. Sim. É o que movimenta, é a curiosidade, é a busca, enfim. Mas o nosso ramo em relação à questão de seguros, que é uma coisa que ela parte do conservadorismo para uma modernidade e não é uma, não é duas, não é três, não é... Todas as pessoas que a gente fala, tanto ela corretora, seguradora, trabalham numa questão de IA, trabalham nessa questão de buscar se adaptar para esse mercado novo que ele nos obriga nesse caminho. Dito isso, buscando sempre a novidade, como é que é a aderência do corretor para se manter focado naquilo que tem que fazer? Porque a novidade às vezes nos dispersa, né? Sim. Eu acho que você tem que ter pilares que são muito importantes. Por exemplo, coisas que a gente está cansado de ouvir falar. Conhecimento técnico, cross-selling, atendimento ao cliente, que é o basicão de toda operação de qualquer corretora. E você tem que ter um encantamento, que é o que eu falo. E o encantamento não necessariamente tem a ver com seguro. Ele tem a ver com experiência. Com a experiência que o corretor vai criar para o cliente dele. Então, assim, a Exalt vai ajudar no negócio do corretor, vai ajudar o corretor a se estruturar, e se o corretor estiver muito bem estruturado, eu também vou ajudar, porque eu vou tentar criar e ajudar o corretor a pensar no encantamento. Ontem eu estava conversando com um corretor, por exemplo, que ele estava falando, eu estou visitando um cliente que a renovação é daqui a 6 meses. Eu virei para ele e falei assim, cara, isso é raro. Poucos são os corretores que estão no cliente visitando e dando uma consultoria que a renovação é daqui a 6 meses. Se mais corretores fizessem isso seria um diferencial. E às vezes você está no cliente não falando de seguros. Você está lembrando a sua marca, você está criando uma experiência, você está agregando algum valor que não tem nada a ver com aquele negócio, não tem que ter a ver com o seu core business, corretora de seguro, tem a ver com a seguradora. Quantas seguradoras a gente vê no mercado que são diferenciadas, que encantam os clientes, não com emissão rápida, não com bom operacional, mas encantam com outras coisas que não tem a ver com seguro. Isso é uma super estratégia que o corretor também tem que pensar nisso.
Muito legal. Eu ia fazer um comentário antes, uma brincadeira aqui, né? O Alexandre é tão convincente que eu nem sou corretora de seguro, tenho vontade, Jéssica, que tá no Vamos abrir uma bastidores aqui, JRS corretora de de seguro? abrir uma corretora para fazer parte do Grupo Exalt, porque quando ele, até anotei aqui, ó, que ele falou que sempre tem algo novo, daqui 30 dias, se fizer, não vai ser a mesma. Eu fiquei, opa, gostei muito disso aqui, até anotei. Alexandre, você falou um pouquinho da questão da experiência, né? A experiência do cliente, ela é o que muda tudo. Nós somos seres humanos que vivemos, né, essa questão emocional, então a gente não consegue Sim. fugir muito disso. Vamos falar de novo, né, Bruno? A gravação que a gente está fazendo aqui com o Alexandre é no dia 16 de setembro, um dia antes da maratona, em que o Alexandre vai ser também um dos nossos palestrantes. E na Maratona da Inovação, a gente vai ter uma palestra sobre isso, sobre a onda, o nome da palestra é A Onda da Experiência. Um especialista, né, um baita especialista, né, Bruno? O Will Weber, especialista em experiência. O corretor, ele, assim, pela sua expertise, né, ele tem entendido um pouco mais disso? Como você falou, é raro, muitas vezes, um corretor que está visitando 6 meses antes aquela renovação. Tu acha que ainda tem uma resistência a entender um pouco mais dessa questão? Eu acho que tem. Alguns corretores já estão vendo isso, mas muitas vezes a experiência que você proporciona ao seu cliente é difícil medir o resultado. Então, por exemplo, gastei tanto na comunicação, gastei tanto na experiência, e quanto que isso trouxe de negócio? É um resultado muito difícil de se medir. Então, as pessoas ficam desencorajadas. Mas é o típico resultado que ele vem a médio e longo prazo. E são ações que precisam ser constantes e elas são necessárias. Então, eu acho que é o corretor, a gente encorajar o corretor e apoiar o corretor a ter essas ações e pensar a experiência como um resultado de longo prazo. É um trabalho de marca, é um trabalho de posicionamento, é uma lembrança, te ver como um diferencial. Às vezes, a forma que você apresenta uma proposta e você está competindo faz muita diferença. A forma com que você se comunica faz muita diferença. A forma como está seu site, a forma com que você cria um momento memorável, são momentos memoráveis, né? Como que você faz isso com o seu cliente faz diferença. E, mais uma vez, ela tem a ver com negócio, ela tem a ver com seguro, mas ela pode não ter. Ela pode ser uma coisa completamente diferente. Ela pode ser um cartão de aniversário, que é a coisa mais manjada que tem no mundo. Pode ser um cartão de aniversário que você manda para o seu cliente, como que você vai mandar. Então, assim, a maneira que você trabalha isso faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso em palestra, tá? Que aí eu coloco uma foto de um hotel, que você vê a foto do hotel, um hotel, parece aquele hotel de filme americano, que tem um serial killer, vai matando todo mundo, sabe? E eu pergunto, qual que é a nota que vocês acham que esse hotel tem no Booking.com? Ninguém dá nota mais que 3, o Booking vai de 0 a 5 estrelas, né? Normalmente o pessoal fala 2 e 3. E aí, no Booking, era um hotel que tinha 5 estrelas. Por quê? Do lado da piscina, tinha um telefone, que a criança ia lá, toda vez que ela pegava o telefone, ela recebia um picolé de graça do hotel. Vinha um cara de terno, com uma bandeja, e dava o picolé. Aquilo criava um momento tão memorável, tão marcante, que as crianças amavam e, por consequência, os pais amavam. Todo mundo avaliava com a nota máxima. Ou seja, qual que é o custo de uma ação que jogou a nota do hotel para cima? E mais, não tem nada a ver com o negócio hotel. Não é a cama arrumada, não é limpeza, não é localização, não tem o item para classificar. É uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas que cria uma experiência memorável. Muito legal, Alexandre. Nesse sentido ainda, né, um dos destaques desses diferenciais que o Grupo Exalt oferece aos corretores que fazem parte é a consultoria estratégica em mídias sociais. É algo inédito, inclusive, né, no setor. Como que isso tem ajudado os corretores? Não deve ser fácil. Não deve ser fácil, nem todo corretor tem. A gente fez uma pesquisa de mercado, a gente viu que mais de 90% dos corretores não trabalham mídia digital. Então, começou dessa informação. Quem trabalha, a gente vê de tudo. A gente vê que trabalha muito bem e muito mal. Então, a gente estruturou toda uma área de marketing. A gente tem uma área de marketing robusta na Exalt hoje, que serve para comunicar com o mercado, mas serve principalmente para comunicar dentro da Exalt. Então, além de material de marketing, suporte de marketing que a gente dá para o corretor, a gente faz a avaliação de rede social, LinkedIn, Instagram, site, faz um diagnóstico e passa para o corretor. Então, ele tem uma noção do que ele precisa fazer e do próximo passo para se posicionar digitalmente. Vamos lá. Você perguntar para o corretor, quantos clientes a sua rede social trouxe?
Vai ser difícil o corretor falar, trouxe 1000 clientes. Não vai ter isso. Mas quantos clientes entraram na sua rede social para saber quem é você? Você nunca vai saber. Então todo mundo, a gente está viajando o Brasil para falar da Exalt. Eu tenho certeza que várias pessoas que a gente conversa entram lá e vão ver as redes sociais da Exalt. Então assim, é um resultado pouco medível, mas é um resultado muito importante. E o corretor, ele precisa entender isso. Todo mundo está com o celular no bolso, olhando o Instagram, sei lá, TikTok, ou seja lá o que for. Essa é a realidade do mundo de hoje. Existir, né, Bruno, digitalmente, a gente fala muito aqui nisso. Uma frase que eu gosto bastante do GeoJ, que ele diz que a comunicação, ela muda tudo. Ela pode transformar algo simples em algo extraordinário, que é. Sim. Ó, a Jéssica tá concordando ali. Vamos falar um pouquinho de expansão, porque ela tem sido rápida, né, Alexandre? Desde que você assumiu aí essa frente com o time do Grupo Exalt, fez algumas mudanças também. A Jéssica, que eu tô falando aqui para vocês, que tá nos nossos bastidores, ela é superintendente comercial nacional do Grupo Exalt. Jéssica Becker, vocês já conhecem, os corretores, a maioria já conhece, quem não conhece pode procurar também, né, tá à disposição, e eu sei que aqui no Sul, vamos falar aqui do Sul, já que estamos aqui, né, já tem aí várias corretoras nesses últimos meses que já estão integrando o Grupo Exalt. Olha, a gente está em conversa com muitos corretores. Na verdade, o nosso objetivo não é encher de corretores em todas as praças, mas é que a gente tenha corretores especiais em cada praça. Eu acho certos, que né? Certos. Então, assim, obviamente, o nosso nível de conhecimento em relação aos corretores, por mais vasto que seja, a gente não conhece todo o mercado, todos os corretores, então a gente está sempre aberto a conversar, mas a gente quer ter as pessoas certas. A gente entende que um dos grandes valores do grupo é a troca de experiência e a troca de conhecimento entre os corretores. Então, hoje a gente está no Rio Grande do Sul. A gente ter o grupo certo de corretores aqui, corretores que sejam realmente diferenciados, vai acrescentar para o grupo e vai acrescentar nesse time, vai acrescentar entre esses corretores da região. Então, a gente tem sim um plano de expansão super robusto, super agressivo. A ideia é expandir. Desde que a gente começou esse plano, não tem nem 2 meses, a gente teve 7 novos corretores no grupo em 1 mês e meio. Então está acontecendo muito rápido. Talvez a maior dor hoje da Exalt é que a gente está crescendo muito, muito rápido. Mas a nossa ideia é ser cirúrgico em quais corretores trazer, qual modelo. O foco não é tamanho, o foco é pessoas que são pessoas de muito alto nível, que têm um bom conhecimento de mercado e que vão acrescentar para o grupo e que o grupo vai acrescentar para o negócio deles. Muito legal. Então, para criar... A da Exalt hoje é crescer. Olha o corte. Mas posso falar, e talvez essa seja a dor de todo corretor. Que você vai em vários corretores, não falta negócio. Falta gente, falta tempo para administrar o negócio, falta organização, falta melhorar processos. A dor do mercado segurador não é falta de negócio. A dor do mercado segurador é como absorver a quantidade de negócio. Outro corte. Aí, ó, boa. Alexandre, vocês também têm uma proposta de valor, que você comentou no início da nossa entrevista aqui, para seguradoras parceiras. O que muda para essas companhias que se conectam ao ecossistema do Grupo Exalt? Isso foi uma coisa que eu pensei muito. Sabe por quê? Porque eu fui seguradora há muitos anos. Então, conhece o outro lado do mundo? Conheço. Toda a raiva que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Então, assim, eu quero estar muito alinhado e eu sei os pontos positivos, eu sei como a seguradora vê cada operação, eu sei como a seguradora vê corretor, como que a seguradora se vê, como que a seguradora vê grupos, como que a seguradora vê toda essa operação. É uma solução não é em cima de dor, é em cima de trauma. E vamos lá, gente, eu acho que todo mercado tem suas dores, todo mercado tem suas dificuldades e todas as dores são genuínas. Uma das coisas que eu pensei muito é o seguinte, eu não posso construir um negócio que gera uma proposta de valor para os corretores e ponto. Eu preciso pensar nos dois lados. Eu preciso gerar uma proposta de valor muito diferente para as seguradoras. Então, o que a gente fez foi construir isso de forma clara. A seguradora que é parceira Exalt. O que acontece com essa seguradora dentro do grupo? Então, uma vez que ela se pluga ao ecossistema Exalt, ela tem um destaque muito grande com aqueles corretores. Ela tem um canal de distribuição muito eficiente. Ela tem um canal de comunicação muito eficiente. Ela entra na veia daqueles corretores.
num único canal. Isso, e a nossa maneira também de comunicar com as seguradoras mudou muito. A nossa maneira de inserir as seguradoras nesse canal mudou muito. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente tem uma pessoa na Exalt, estamos colocando agora, que é responsável por relacionamento só com as seguradoras. Se você olhar qualquer grupo de corretor no mercado, não tem muito isso. Os grupos estão voltados para os próprios corretores do grupo. Ao contrário. Ninguém está pensando o que você está voltado para a seguradora, como você puxa, como você fala, olha, eu tenho isso aqui, vamos usar isso aqui, eu tenho essa oportunidade, eu quero você, eu tenho esses corretores que têm um foco no seu produto, vem cá, vamos fazer um trabalho. Então isso também é um modelo inédito que a gente está trazendo. Então é uma faca de dois gumes, é para os dois lados. Eu entendo as seguradoras como parceiros muito importantes, e apesar de hoje eu estar no papel de cliente de seguradora, eu entendo que o grupo tem uma obrigação com as seguradoras que a gente tem uma parceria. Da mesma forma que eles apostam na gente, a gente tem que apostar neles também. E como que essa proposta de valor, Alexandre, ela tem sido percebida pelo mercado? Eu acho que o mercado veio de formas distintas, né? Eu acho que isso vai muito da cultura, e não só da cultura regional, mas como da cultura das próprias empresas, das próprias seguradoras e corretores, que a gente vê isso muito claramente. Engraçado, que eu lembro quando eu cheguei na Exalt, eu liguei para algumas pessoas de mercado e falei, poxa, tô no grupo Exalt, vamos conversar, até de seguradoras. E às vezes eu via, não, a gente não atua com grupo, vamos esperar. E à medida que as coisas foram evoluindo, eu comecei a receber ligações. Poxa, quero entrar nisso. Mudamos a política, vocês vão ser meu único grupo. Poxa, eu tô vendo o movimento. E isso realmente aconteceu. E a gente viu uma aproximação de algumas seguradoras, alguns corretores, alguns me ligavam e eu falei, espera, deixa eu pôr a casa em ordem e a gente vai conversar. Deixa eu entender que bicho é esse. Então, foi muito interessante porque o retorno tem sido muito positivo, tanto do lado de corretores quanto de seguradoras. Isso está sendo gratificante. E, Alexandre, uma curiosidade que eu tô para te perguntar desde que a gente começou, né, a fazer esse trabalho aí junto com a Exalt de levar, né, as notícias do Grupo Exalt para mais corretores, para mais pessoas. O que te motivou a virar essa chave, né, essa chave, mas também trocar do lado de balcão de liderança em seguradora para liderança de uma aceleradora que não é somente um grupo de corretores? Olha, eu tinha algumas opções na mesa e eu tinha que tomar uma decisão. Então eu voltava para uma seguradora e fazia a mesma coisa que eu fazia, vamos lá, ligava o computador na tomada e continuava o que eu estava fazendo. Que não seria errado, porque, né? Não seria, mas eu confesso que é muito tentador, que é muito cômodo. Então, assim, por um pouquinho isso não aconteceu, mas felizmente a gente tem bons amigos no mercado e a gente se aconselha, né? E aí eu conversei com algumas pessoas e perguntei, e aí, o que você acha? E sem nenhuma pretensão, eu vi que o único lugar que eu poderia fazer uma coisa para mudar de alguma forma o mercado segurador era numa operação como a Exalt. Então eu sei que a gente tem muito caminho pela frente, tem muita coisa para acontecer, mas talvez o único modelo realmente novo no mercado que eu poderia estar à frente, que eu poderia construir, seria numa operação como a Exalt. Então, para mim, isso é um desafio muito grande. Para mim, eu faço um MBA todos os meses. No nível de, poxa, eu sou especialista em área comercial, mas eu estou tendo que olhar finanças, eu estou tendo que olhar RH, eu estou tendo que olhar operações, etc, etc, etc. E eu estou tendo que aprender muita coisa. Mas eu tenho uma oportunidade de criar uma coisa inédita, realmente inédita no mercado. E eu não estou vindo aqui com vocês falando, inédito no mercado. Isso não é um jargão de marketing. Eu preciso realmente criar uma coisa muito nova no mercado, é o que a gente está fazendo. E talvez fosse o único lugar que eu pudesse fazer isso. Sem um reporte para gringo, sem disputa de vaidades, ou sem 500 pessoas para se discutir, sabe? O viés é de construção, é de crescimento, é de melhorar para o corretor, é de movimentar. E é a grande chance de fazer uma coisa nova, sabe? Então casou total. Casou total. Fui ensandecido com a questão de inovação o tempo todo e ensandecida com inovação a cada 30 dias. Exatamente. Eu posso chegar lá na frente e falar, poxa, mudou pouco, mas eu vou mudar. E eu quero mudar muito. Não eu, né? Mas todo mundo que está envolvido no time Exalt. É um puta time, uma puta galera, assim, muito empenhada. Eu acho que todo mundo que participa desse projeto, por mais que eu tô lá à frente,
O mercado está muitas vezes vendo o Alexandre, mas tem um monte de gente por trás que faz muito mais que eu, que está lá dando sangue, trabalhando, fazendo isso acontecer de uma forma sensacional. Então, isso é um ponto muito positivo. É um projeto de todo um time, né? E nesse ponto, Alexandre, falando do time, né? Você trouxe aí, a gente foi anunciando nos últimos meses, um time bastante forte, conhecido de mercado. Além da Jéssica, vou parar de falar, vocês vão achar que eu tô puxando a brasa. Fazer um corte da foto dela depois, porque senão fica só esse... Pra saberem quem é. Eles já conhecem. Mas além da Jéssica, claro, todo um time aí que tem sido anunciado, né? Como é que é para montar essa seleção? Cara, eu vou muito da linha de montar um time híbrido. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é o seguinte: traga pessoas que não pensam igual você. Eu não queria um monte de Alexandre. Então, eu fui pegando pessoas num perfil muito diferente do meu. Se você olhar hoje meu time direto na Exalt, são perfis completamente diferentes do meu, todos. Exatamente para puxar minha orelha às vezes, né? Para falar, não faz isso. Isso é ótimo. Então, a gente ainda não acabou, mas para vocês terem uma noção, em 5 meses a gente fez 15 contratações, 16 contratações na Exalt. De posições novas que não existiam antes. Então, é uma empresa que está crescendo muito. E não paramos. A gente ainda está buscando gente no mercado, está conversando com pessoas do mercado. Temos vagas em aberto. Isso é um ponto importante. E o que é preciso, Alexandre, para fazer parte do Grupo Exalt? Eu acho que tem que ter essa paixão pelo negócio, tem que querer mudar o mercado. Não vale dizer não façou. Tem que querer mudar alguma coisa. Eu acho que tem que ser inquieto. Tem que não estar, sabe, não estar conformado. O que a gente pode trazer de novo? O que vai agregar? Eu acho que é muito isso. Tem que ter uma vontade de fazer as coisas diferentes, sabe? De pensar realmente diferente. E para o corretor que vai estar assistindo, o que é necessário para fazer parte desse ecossistema? Eu acho que primeiro é entrar em contato com o nosso time, entrar em contato com a gente vai ouvir todos os corretores, entender a proposta Exalt, entender se a proposta Exalt tem valor para o corretor, e a gente entender também a operação do corretor. Eu acho que é uma operação completamente em aberto para troca de ideias, para troca de experiência, mas eu acho difícil um modelo de corretor onde Exalt não consegue agregar alguma coisa. Eu acho que o nosso modelo ele é feito para o corretor de varejo, mas ele é muito bem feito também para o corretor muito corporativo. Esse é o ponto que eu queria chegar. Qual é a espécie de corretor que a Exalt busca hoje? Qual é o que tem fit de negócios com o que a Exalt propõe, né? Olha, a gente tem corretores hoje no grupo que fazem 5 milhões de prêmio ano, até corretores que fazem 250 milhões de prêmio ano. Então, assim, para todo o tamanho de corretora. Eu estou para dizer que talvez Exalt vá se tornar o primeiro grupo de corretores de grandes corretores corporativos. Porque são grandes corretores corporativos que estão entrando. Mas não significa que eu não sou um grupo para o corretor de varejo também. Porque a Exalt nasceu com o DNA de varejo, ela já tem estrutura e ela já tem solução muito grande para corretor de varejo. E o que a gente fez foi aumentar o nosso leque para trazer solução para todo tipo de corretor. Então, eu vou ter um leque de 20 soluções. O meu corretor, ele não tem que usar as 20. Ele vai pegar, olha, essas 7 se acoplam no meu negócio, eu quero essas 7. Essas 12 tem a ver comigo, eu vou usar essas 12. Então, ele vai escolher na minha prateleira o que tem sentido para a operação dele. Então, o que vai impulsionar na operação dele? Essa é a mágica do negócio. Não é a mesma Exalt para todo mundo. Vai ter um corretor que vai falar, poxa, eu gosto da Exalt por isso, por isso, por isso. Se você perguntar para um outro corretor, vai te falar coisas completamente diferentes. Esse é o segredo do negócio. Isso é um modelo inovador, né, Alexandre? Ter essa personalização do que faz sentido para cada corretor de seguros, né? Sem dúvida, sem dúvida. E de onde que veio essa ideia? Curiosidade. Eu acho que é uma necessidade de mercado. Escutando o mercado. Porque o corretor mais corporativo, qual é a opção que ele tinha? Vender. Ponto. E aí? Ou ele vai desbravar, só ele, de forma independente, ou ele vende. E que é uma opção. E aí, tem um plano B, tem uma opção B? Agora tem. Então, olha, não quer vender operação, ama o seu filho, né? Às vezes a corretora da pessoa é o filho da pessoa. Eu quero um apoio. Eu quero ganhar uma atração. Olha que opção que tem. Mas nesse ponto, Alexandre, Flávio Augusto sempre diz, né, que existem 3 opções para as empresas no Brasil e no mundo, enfim. A primeira opção é vender, ser sucedida ou quebrar. Quebrar e uma corretora quer, né, Alexandre? Conversar com ele, agora tem mais uma opção. Tem mais uma opção. Juntar, né? Se juntar.
Como é que fica essa questão? Como é que vocês olham para essa questão da sucessão no Grupo Exalt? Eu acho que tem 2 modelos de sucessão. Tem a sucessão quando existe um sucessor, que é um pouco mais simples, e aí a gente já tem uma solução pronta, tá? Já pronta para ser lançado, que é um programa de sucessão para quem tem sucessor. Então, como que você prepara o sucessor para assumir o negócio da corretora? Só parênteses, um sucessor é que tem condições de ser sucessor, no caso. Ou que está interessado, pelo menos. Que está interessado. Tá. Não adianta, o cara é uma corretora de seguros, ele tem um filho médico, o médico não vai assumir a corretora. Talvez não é o caso. Mas tem um filho que está começando, que está tomando gosto, que você quer se preparar, a Exalt tem uma solução para isso. Agora, tem um cara que não tem sucessor. E aí, o que ele faz? E eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. E a gente está quebrando a cabeça para também trazer. E eu não tenho vergonha para dizer que hoje a gente não tem uma solução para isso. Hoje ninguém tem uma solução para isso. Mas talvez é o ponto exatamente que o mercado tem que começar a pensar o que acontece com os corretores que não têm sucessão. Porque talvez seja a maior parte, né? Fecha a corretora, vende, se acopla num Exalt ou em outro grupo que traga uma solução. São opções que a gente vai ter que criar no mercado. Sobre vender as carteiras, geralmente as corretoras, né, dizem que quando vende, perde muito, ao longo do tempo acaba não fazendo muito sentido tu continuar com aquela carteira, a corretora que está comprando, né, porque o cliente ele acaba perdendo a identificação que tinha com aquela marca, com aquele, ou o antigo dono, ou com a própria marca, enfim. Então, realmente, né, Alexandre, é uma questão que está em aberto. Sempre tem vantagens e desvantagens, né, eu acho que cada caso é um caso. Tem que ver muito o que o empresário quer, o que ele está pensando para o negócio dele, o que faz mais sentido. Dependendo da operação, às vezes faz mais sentido fazer uma venda do que se juntar a um grupo, alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que é uma tendência muito forte no mercado brasileiro que os corretores independentes ou eles eles se juntem, né? Às vezes não é vender, é juntar alguns corretores, ou que eles se associem a algum grupo, ou que eles participem de algum grupo. Muito legal. Alexandre, vocês fizeram um belíssimo evento em São Paulo, 2 na verdade, né? O Exalt Next. Comenta um pouquinho pra gente da ideia, como é que foi, tá ali junto dos parceiros, alguns eu sei, corretores também que já estão na rede. Bom, quando eu cheguei no Exalt, eu tenho mania de fazer planos de ação, né? Semana a semana, passo a passo. E aí eu falei, cara, vai ter a fase 1, que é deixar a casa pronta para decolar. Então a gente não vai buscar nenhum corretor, não vamos abrir mercado, não vamos procurar ninguém, mas a gente vai ajustar o nosso modelo. E o final da fase 1 era exatamente o Exalt Next, onde a gente ia lançar para o mercado, seguradoras e corretores do grupo, a nova fase da Exalt. E a gente trabalhou ali 4 meses intensamente, aprimorando o que a gente tinha de bom e preparando os novos lançamentos para soltar primeiramente para os corretores do grupo e depois para as seguradoras. 4 meses de preparação, parabéns. 4 meses de preparação. Você já ouviu aquela frase que me dá 60 minutos para cortar uma árvore, 50 afiando o machado e 10 cortando a árvore. Mas agora eu acho que vai ser um pouco oposto. Então foram 4 meses preparando, olhando, conversando, entendendo o mercado, ajustando o modelo, trazendo as pessoas certas e a gente preparando a marca, como que a gente ia comunicar, o que a gente falar, qual que era a nossa proposta de valor, quem seriam os nossos parceiros, quais seguradoras que a gente não tinha no nosso pool de seguradoras que a gente ia buscar, e isso foi feito. Então, tudo isso culminou no final da fase 1, que foi o Exalt Next, e que foi um sucesso. Eu acho que tanto para os associados, eles viram esse novo valor da Exalt, eu acho que eles saíram com uma proposta de valor muito clara, então o corretor Exalt, ele sabe exatamente a nossa proposta de valor, quanto para o mercado, e para as seguradoras também. E agora a gente está na fase 2, que é realmente começar o modelo de expansão e aprimorar o que a gente lançou há 1 mês atrás no evento. E olhando para o futuro, Alexandre, o que vem por aí? Quais os próximos passos? Vem muita coisa. Muita coisa. Realmente vem muita coisa. Eu acho que a gente tem uma fase aí até final de outubro, que é de trazer os novos corretores, que é incrementar o grupo, incrementar a estrutura, pensar em algumas coisas que a gente tem que fazer, e aí para o final do ano a gente está preparando, assim, a gente já sabe exatamente o que vai fazer, eu já sei exatamente quais vão ser esses passos, mas a gente está preparando mais um upgrade no modelo Exalt. Então... Aí tu vem contar pra gente. Vem, faço questão, em primeira mão. Aperta que ele fala spoiler. Em primeira mão. Não dá pra dar nenhum spoilerzinho?
Não, na verdade é um incremento do modelo que a gente tem. Na verdade, são novos benefícios, são novas ações, é uma forma de visualizar o corretor ainda melhor, é uma forma do corretor ganhar mais força. Então, só vai incrementar o modelo que a gente tem e tornar o modelo mais forte. Era uma coisa que já estava prevista, a gente estava na dúvida se já lançava tudo junto, mas é muita coisa, né? Muita informação. Então, a gente optou por quebrar em 2 partes, fazer um primeiro lançamento agora do ciclo Exalt, do Exalt Next, para no final do ano fazer um upgrade. Bem considerável. Muito legal. Bruno, quando o entrevistado é bom, passa muito rápido. Passa muito rápido, a gente tem pouco tempo, a gente gostaria de ficar aqui a tarde inteira conversando, né? Mas a gente está chegando aí aos nossos últimos 5 minutos aqui do programa. Alexandre, a gente tem um quadro especial aqui, que é o De Frente com as Lideranças, onde a gente faz algumas perguntas rápidas, né, diretas, e gostaríamos que tu respondesse. Tipo um De Frente com Gabi. De frente com a blogueirinha. E a gente gostaria que tu respondesse com o que vier na cabeça. Preparado? Vamos lá. Uma palavra que define essa nova Exalt. Eu acho que não podia ser diferente, tinha que ser extraordinário. Um diferencial que transforma a jornada do corretor. Eu acho que suporte. Eu vou te falar 2. Suporte e capacitação. Conhecimento. Pode me explicar por que tu escolheu essas 2? Suporte é que quando ele tem alguém para ir junto com ele, não digo para pegar na mão, mas para impulsionar, faz muita diferença. Isso faz muita diferença para o empresário de qualquer segmento. Capacitação é conhecimento. Eu acho que muitas vezes o corretor brasileiro ele fica limitado a alguns determinados ramos, mas o mercado seguro é gigante e você dominar o que faz muita diferença na sua venda, na proximidade com o cliente. Um valor essencial para fazer parte da Exalt. Eu acho que o senso de comunidade. Que o todo é mais importante, porque por mais que a identidade do corretor ela prevaleça e ela é muito forte, o bem do todo ele é muito importante. Ele é o que vai fazer o corretor individual crescer muito e ganhar muita força no mercado, é exatamente o sucesso do conjunto do grupo. Na tua visão, um erro que o corretor não pode cometer? Ter uma conta só num cliente. Ele precisa medir a quantidade de contas que ele tem por cliente. Quanto maior a quantidade de contas que ele tem por cliente, mais bem atendido esse cliente está. E uma habilidade que todo corretor deveria ter? Eu acho que o corretor Ou desenvolver, né? Ele tem que pensar o seu negócio como uma empresa. Ele não é mais o novo corretor, ele não pode ser mais um vendedor de seguros. Ele é um empresário. Como que ele vai posicionar a empresa dele como um todo, não só a parte de vendas, mas a parte de marketing, a parte financeira, a parte de posicionamento de mercado, a parceria com as seguradoras, se ele está com as seguradoras corretas, se ele está com os produtos corretos, eu acho que é pensar como um empresário. Um objetivo da Exalt até o final de 2025? Eu sei que são vários, né? Vamos pensar. São vários. Eu acho que o objetivo da Exalt, consolidar, ela já está muito consolidada, mas eu acho que o objetivo da Exalt é ter mais corretores em outros estados. A Exalt sempre foi reconhecida é a maior operação de corretagem de seguros do interior de São Paulo, mas a ideia é que a gente se consolide em outros estados do país. Já temos corretores em vários outros estados, mas que a gente se consolide ainda mais em outros estados. E para ti, Alexandre, qual que seria o sonho que tu gostaria de ver a Exalt, por exemplo, daqui a 10 anos? Eu gostaria de ver uma coisa realmente nova no mercado. Eu gostaria de ver uma coisa diferente, uma coisa que agregue, que tenha uma proposta de valor nova e que realmente evolua, contribuir com a evolução e a cultura no mercado segurador. E sem clichê, sendo muito honesto, contribuir de alguma forma boa com o mercado. Já estão conseguindo, com certeza. Alexandre, muito obrigada pela presença e por dividir com a gente. Não passou tão rápido, tinha tanta coisa aqui para perguntar, mas tudo certo. A gente marca depois outros bate-papos também. O Alexandre vai estar sempre. Tem a fase 2 que ele vai lançar agora, que ele vai ter que voltar a falar como é que foi. Eu não posso passar vergonha, né? Tem que vir com alguma coisa. Ele vai ter que vir aqui passar o reporte da fase 2. Promessa é dívida, viu, Alexandre? Agora, para nossa câmera da verdade aqui, um recadinho para quem vai estar nos assistindo. Primeiro, agradecer a vocês pelo espaço, pela parceria de sempre. Eu acho que realmente a Exalt traz um posicionamento inovador, vale a pena conhecer. Como eu falei, tem várias coisas novas que a gente está preparando para a gente pensar o mercado de uma forma diferente, da gente pensar o mercado de uma forma culturalmente mais evoluída,
conjunção dos corretores, com alinhamento, com troca de experiência. Eu acho que é dessa forma que a gente vai fazer o mercado evoluir, as tratativas com clientes seguradoras ainda melhor. E Exalt traz exatamente isso, um ambiente exclusivo, com inovação, de uma maneira diferente de olhar as coisas, e pensando sempre, eu sei que a gente está longe do caminho final, mas a gente está sempre focado em melhoria constante, né? Melhoria contínua. Muito legal. E se você que está em casa gostou desse episódio, compartilha, segue o @jrs.digital nas redes sociais e continue conosco para conferir mais histórias como a do Grupo Exalt, que fazem o mercado de seguros pulsar. Até mais.